Agora a gente vai mudar de assunto, mas não é um assunto tão novo assim. A gente vai falar agora sobre o X, sobre a plataforma X, antigo Twitter. Alguém aqui já conseguiu acessar os serviços do X? Pois o antigo Twitter continua suspenso no país. A plataforma alega que cumpriu as exigências feitas pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, o STF apontou que ainda é preciso pagar novas multas e cumprir integralmente as determinações judiciais. Essa novela ainda vai demorar alguns dias para ter uma solução, mas tudo indica que a rede vai acatar as ordens da Suprema Corte e retomar os serviços aqui no Brasil. Eu quero saber aqui muito rapidamente a aposta de vocês. Teremos X de volta nos próximos dias, ô Diogo? Estou absolutamente convencido que teremos o X de volta, mas demora um pouco, até porque o X disse que já pagou todas as multas, mas não é bem verdade. Eu até acreditava que o Supremo Tribunal Federal estava sendo lento, mas não. O que o Supremo fez foi pegar o dinheiro das contas da Starlink, mas não pode pagar as multas diretamente. Tem que esperar todas as defesas da Starlink contra essa retenção do dinheiro para depois de julgado, aí sim pagar ou não. Então o caminho natural seria o X pagar as multas de fato e aí a Starlink pedir a retomada do dinheiro porque não seria mais necessário, que já estariam pagas as multas. Feito isso, volta a funcionar. Tem gente com abstenção aqui, com abstinência, aliás, minha querida Priscila. Tem gente que está passando mal sem o X, ansioso por essa volta. Esperando ansiosamente, né, Koba? Mas eu vou no que disse aqui o Diogo. Acho que nos próximos semanas aí a gente percebe um recuo até, né, do Elon Musk, no sentido de que no começo ele quis enfrentar um pouco mais, né, as decisões do ministro, do STF como um todo. Ele colocou lá o representante legal, que era uma exigência, como nós já tínhamos falado anteriormente, para poder trabalhar aqui no nosso território nacional. Então, na sequência aí, pagando as multas, que eram as exigências legais para que se manifeste e se abra, nós vamos ter de novo aí o X de volta. Vamos entender melhor? A gente recebe agora, no Tá na Roda, 15 horas e 41 minutos, o advogado Solano de Camargo, que é presidente da Comissão de Privacidade e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo, uma das maiores autoridades de direito digital do Brasil, que chega novamente aqui no Tá na Roda para nos ajudar a entender essa atualização da treta STF e X no Brasil. Solano, no domingo passado você cravou, hein? O X voltará em breve e parece que a sua profecia vai se cumprir, meu amigo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos os ouvintes, aos telespectadores e o pessoal aí do estúdio. Solano, explica pra gente qual é essa atualização. O que falta? É só pagar a multa para voltar a funcionar o X no Brasil? Koba, foi uma decisão até extensa, né? 23 páginas proferidas aí ontem. Tem ali um verdadeiro passa-moleque, né? No X, contando todas as determinações que condicionavam a volta da plataforma no Brasil, né? Clicando cada uma delas para ver se estavam bem atendidas. E, de fato, o que sobrou, basicamente, é o pagamento da multa pela volta da plataforma durante alguns dias, né? Durante 2 dias, pelo fato do X ter trocado ali o DSN, possibilitando que muita gente durante aí 48 horas dentro do Brasil conseguisse acessar. Então, o ministro cravou que existem, né, além das 18.350 milhões 18.350 mil reais já arrecadados das contas da Starlink, ainda faltariam esses 2 dias de descumprimento, portanto, mais 10 milhões, 5 milhões por dia de descumprimento, mais uma multa para representante legal, pessoa física do X de 300 mil reais. Então, portanto, segundo o ministro, né, o que falta exatamente para a rede voltar seria o depósito desse valor, 10 milhões e 300 mil. Então, ele colocou bem assim, para que possa retornar imediatamente as suas atividades em território nacional, a ex-Brasil, com expressa anuência da Starlink, né, que é a dona do dinheiro, deverá informar se os valores devidamente bloqueados serão utilizados para o adimplemento final da multa aplicada, com a consequente desistência dos recursos interpostos. Então, Koba, como é que é a nossa interpretação? Na verdade, havendo esse depósito com a anuência da Starlink, a rede está pronta para ser liberada. Então, como a gente previu no domingo passado, né, entre 1 semana e 10 dias, a coisa pode se resolver amanhã mesmo, né? A curiosidade aqui da decisão é que o ministro, de maneira clara, deu a impressão de que a condição é que a Starlink e o X desistam de qualquer recurso relativo à fixação da multa e o pagamento, né, o pagamento desse valor, o que é uma medida, assim, absolutamente contraditória. De qualquer forma, nós
temos uma possibilidade franca do X voltar ao Brasil nas próximas 24 horas. Muito interessante. Não é nem a questão de fazer o Pix, é só autorizar a usar aquele dinheiro que já está lá, né? A pergunta agora, Solano, é do João Belucci. Vai te fazer uma pergunta. Doutor Solano, boa tarde. Queria te perguntar com relação aos termos processuais, porque o que me parece que a decisão diz é, você desiste do recurso e converte o valor, né, para pagamento da multa. Mas a legislação permite também que seria perfeitamente possível ficar ali como uma espécie de caução, né, estou aqui depositando, volto a operar se eu for condenado ao final, até porque a decisão não é definitiva, não há trânsito em julgado. Poderia atuar nessa forma. Mas o que eu queria te perguntar é nesses termos jurídicos, porque a questão é muito questionável, como a advogada até me questionou muito, a questão de tramitar tudo no Supremo, né, depois você recorrer ao Supremo, até uma ação rescisória futuramente seria no Supremo. Então, assim, o X, juridicamente, na legislação brasileira, está acuado, não tem o que fazer, porque não teria nem para quem recorrer, não é isso? Exatamente, João, você colocou bem. Na verdade, é um inquérito criminal que começou apurando as tais milícias digitais e que acabou ramificando numa série de outras providências, dentre as quais aí o canhão virado para o Elon Musk e suas empresas no Brasil. E aí essa situação, né, de condicionar a volta do X ao pagamento com a desistência dos recursos é uma decisão, posso dizer, muito contraditória, porque ela por si própria, ela viola justamente o acesso à justiça, a liberdade que existe à parte, recorrer com relação ao próprio valor, aos motivos, ao tempo, à justiça da decisão, né? Eu já comentei isso no domingo passado, a questão do devido processo legal, porque isso é basicamente uma expropriação patrimonial, contraditório, ampla defesa, os princípios de ordem econômica e, finalmente, a questão da fundamentação das decisões judiciais, né? A razão que levou a essa condicionante, como eu falei, não existe nenhuma lei no Brasil que possibilite você tirar do ar um ecossistema todo de comunicação que é uma plataforma. Então, como eu disse, né, muito embora se Elon Musk cometeu ilícitos, ele deve pagar com todo o rigor da lei. A questão de tirar a plataforma do ar, você acaba punindo todos os usuários que têm atividades de comunicação, atividade econômica, uma série de questões ali que é um ecossistema de comunicação todo. E isso viola, sem dúvida, a questão da tripartição dos poderes, porque nós estamos aplicando uma norma que não existe, né, que não foi colocada em vigor pelo Congresso Nacional. Condicionante de converter a multa em pagamento sem que possa o X e a Starlink recorrer, ela pode ser configurar, né, de acordo com o direito internacional, no chamado de expropriação regulatória, que é uma forma em que você não tira a propriedade do investidor estrangeiro, mas você limita a sua atuação, fazendo com que ele não possa atuar de maneira igual aos nacionais, por exemplo. Então, existem muitos casos aí em questões internacionais, como que aconteceu na Rússia contra a petroleira Yukos, ou como aconteceu no Equador contra a Chevron, né, o governo do Equador contra a Chevron, Texaco. Então, aqui no Brasil, nós temos mais um exemplo para ilustrar os manuais de direito internacional de expropriação regulatória, que é o caso do X, quando se condiciona a volta da plataforma, a volta dos serviços, ao pagamento de uma multa, sem poder contestar a justiça dela. Muito bem. Solano, o Diogo da Luz quer alguns esclarecimentos sobre isso. É isso, Diogo? Isso mesmo. Boa tarde, Solano. Prazer falar consigo. O que eu havia entendido é que o dinheiro da Starlink foi bloqueado, mas ainda não foi usado para pagar multas, porque precisa haver um procedimento judicial um pouco mais demorado, né? E se o X, na minha opinião, não quer caracterizar que seja o mesmo grupo econômico, não seria mais lógico ele pagar todas as multas através do X, e aí a Starlink pedir o dinheiro de volta, dizendo, já foi pago, não somos o mesmo grupo econômico e quero o meu dinheiro de volta. Não seria por aí? E daí sim o X poderia funcionar? Uma estratégia empresarial. Aí eu diria para você que a questão ela está tão, digamos assim, invertida, porque o que acontece? Não houve o procedimento previsto na lei brasileira da desconsideração da personalidade jurídica que apura justamente a existência de grupos econômicos, né? O que teve foi uma decisão por canetada. Então, a rigor, a gente já tem uma decisão pré-estabelecida que não cabe recursos, de que tudo que o X fizer de errado, a Starlink passa a ser sua fiadora na forma desse inquérito. Então, eu acho que se a questão empresarial for de quererem fazer com que a plataforma volte de maneira mais rápida, considerando o atual status de coisas, eu acho que não é necessário esse trabalho de saco dinheiro um e vem o dinheiro por outro, porque isso vai acabar
sendo muito mais complicado e abrir para uma discussão que eu acho que ela está fadada ao fracasso. Me parece que a primeira turma referendou a decisão que envolveu a Starlink no processo, a decisão liminar no inquérito. Então, eu acho que, como você mesmo falou, nós não temos, o Diogo comentou, não temos uma instância acima do Supremo. Então, o Supremo, ele decide, ele apura, ele investiga, ele decreta, ele penhora, ele quebra a pessoa jurídica, ele saca o dinheiro, ele impede recursos. Então, nesse estado de coisas, o que resta para o ex, se quiser voltar para o Brasil mesmo, é o pagamento puro e simples. Solano, a pergunta agora é da professora Priscila Silveira. Boa tarde, doutor Solano, uma honra falar com o senhor. Doutor, nós soubemos anteriormente que havia uma determinação de pagamento de multa com relação a quem acessasse, ainda dentro dessa matéria relacionada ao X, se a pessoa acessasse a plataforma, naquele momento em que tivemos aí uma possibilidade, que algumas pessoas ingressaram nela, e o STF soltou aí uma situação, e o senhor nos confirme por gentileza se isso procede, de que a Polícia Federal estaria aí atrás de quem estaria entrando na plataforma através de VPN. Eu queria saber do senhor, doutor, que o senhor é especialista nisso, se procede, se tem mesmo possibilidade de uma pessoa que coloca lá um usuário da rede social, essa multa se estender a ele sem que haja uma notificação processual. Se o senhor puder esclarecer para nós ainda com relação a essa decisão. Priscila, a sua pergunta está tão bem formulada que é só tirar a interrogação do final e botar uma exclamação, porque é exatamente isso, Nós temos um drone sobrevoando o país com mísseis de 50 mil reais e disse qualquer pessoa que se atrever a tentar acessar o X, mesmo por acidente, Eu tenho VPN de fábrica no iPhone, ou a gente tem no próprio celulares, do Android. Se eu sem querer apertar o botão do X estiver com o meu VPN funcionando, eu posso sofrer uma multa de 50 mil reais. Isso é uma questão extraordinária por diversos aspectos, quando eu falo extraordinário no sentido negativo do termo, porque nós podemos ter, em teoria, os 22 milhões de usuários do X aqui no Brasil, potencialmente devedores dessa multa, se por acaso a polícia conseguir provar que houve o acesso através do VPN, mesmo que essas pessoas não sejam parte do inquérito, o que criaria uma situação muito curiosa. De qualquer forma, do ponto de vista da engenharia, me parece meio difícil, que eles consigam provar isso dentro do inquérito, porque a rigor, assim, quem teria que informar se justamente houve o acesso à VPN seria um dos 400 mil provedores de internet habilitados a trabalhar no Brasil, que não me parece eles terem o controle sobre como o VPS ele foi utilizado, Qual foi o serviço que a pessoa que utilizou o VPN acessou, porque justamente o propósito do VPN é fazer com que o utilizador, o usuário, tem ali um anonimato na hora de se navegar, que seus dados de navegação não sejam justamente rastreados. Então, me parece o seguinte, que a decisão do ponto de vista de engenharia, ele é praticamente impossível de ser apurado, E mesmo que fosse, me parece juridicamente uma situação, assim, muito, como é que eu posso falar, seria, assim, extraordinariamente inédita, Partes, assim, sem identificação, justamente sem nenhuma vinculação com o inquérito, justamente terem que pagar uma multa que é um valor, assim, absurdamente alto. Muito bem, conversamos aqui com Solano de Camargo, advogado especialista em direito digital, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, viu, Solano? Sempre nos ajudando a entender melhor todo esse cenário envolvendo o STF e o X no Brasil. Obrigado, Solano. Agradeço, Cuba. Bom programa para vocês todos aí. Um abraço. Sabe o que eu fiquei pensando enquanto falava o Solano ali, nessa pergunta da Priscila? Rapaz, o meu bebezinho de 2 anos, ele pega o celular, ele vai clicando em tudo. Ele já fez compra, não no celular, no videogame. Fez compra de R$600 no videogame só apertando sem saber o que estava acontecendo. Imagine só um bebezinho clicando no X em um celular que tem VPN, gerando uma multa de R$50 mil para os seus pais. Meu querido Luiz Fernando Pacheco, você que também é pai. E aí? Olha, Coba, mas isso não vai acontecer. O menino tem juízo. Mas as crianças, daqui a pouco, elas já vão nascer falando, Porque se com 2 anos ele já está clicando, Agora, queria mandar um grande abraço para o professor Solano de Camargo. Nos trouxe grandes esclarecimentos. Solano de Boituva para o mundo.
Em breve estaremos na cidade dele pulando de paraquedas. Pela segunda vez já você, né, Pacheco? Saltei, é o termo correto. Tá certo. Saltei de paraquedas há 2 anos lá em Boituva. Recomendo a todos, é uma experiência maravilhosa. Saltei com a presidente da OAB, com a Patrícia Vanzolini. Agora, de tudo que o Solano falou, me fica uma conclusão, né? O Elon Musk tem muito dinheiro, o X tem muito dinheiro, mas mesmo sendo muito rico, ninguém rasga dinheiro. Então, ele acabou se curvando, o Elon Musk acabou se curvando, a plataforma se curvou, há decisões não tão heterodoxas do Supremo Tribunal Federal, vão pagar uma multa, que não quer dizer nada perto do que a plataforma fatura, vão voltar para o país de cabeça baixada, de cabeça baixa, e vamos ver o que vai acontecer. Porque se eles voltarem também não respeitando o que o Supremo coloca, né, como, olha, vocês têm a obrigação de fiscalizar os usuários, fiscalizar as fake news, tal, o problema não vai acabar. O Alexandre vai voltar, o ministro Alexandre vai voltar novamente com esse tipo de atitude. Então, não basta eles pagarem a multa, pagando a multa eles vão voltar. Mas se eles não mudarem o comportamento, já que eles estão se ajoelhando para o que eu acho, na verdade, legítimo. Não acho que a forma de fazer foi legítima, mas eu acho que o fundamento, sim, é legítimo, que é para coibir fake news. Se eles não se adequarem a isso, o problema não vai ter solução simplesmente monetária nesse momento. Diogo da Luz, pode me criticar. É que o Diogo estava aqui querendo interromper o Pacheco. Fala, Diogão. Não é criticar, não. Mas só antes de você falar, quando a forma de fazer não é legítima, aquilo que é feito já não é mais legítimo também por consequência, na verdade, né? Fala lá, Diogo da Luz. Sem dúvida alguma, concordo plenamente com isso. Os frutos da árvore envenenada. Exato. Agora, me parece, rapidinho, Pacheco, me parece que o Elon Musk não estava querendo enfrentar o Supremo Tribunal Federal, e sim fazer uma avaliação. Ele falou, eu vou experimentar em um país, eu vou experimentar no Brasil para ver até onde eu posso ir. E descobrir o limite e vai seguir em frente e tudo bem. Muitas pessoas acharam que ele estava aqui para fazer defesa de direitos do Brasil, etc. E acho que, como você bem disse, ninguém fica multibilionário caminhando para ser o primeiro trilionário do mundo rasgando dinheiro. Acho que foi só um teste, só isso. E aí, Cássio Miranda, qual é o aprendizado? Qual vai ser a lição? Qual vai ser o verbete dessa sequência de decisões que a gente viu aí recentemente no STF, meu amigo? Deixa eu só fazer uma ponderação. O Diogo falou que ninguém rasga dinheiro. Ele tentou em outros países já também, né, Diogo? Tentou na Austrália recentemente, tentou na Índia, salvo engano, e está numa disputinha um pouco mais leve que no Brasil com a União Europeia. Então é uma estratégia que ele tem, mas eu confesso que eu concordo com você nesse sentido. É muito mais uma estratégia empresarial do que qualquer outra coisa. Agora, no que diz respeito ao posicionamento do Supremo, Koba, eu acho que o Supremo... eu não sou um crítico do Supremo, o Supremo tem sido muito criticado, mas eu confesso que eu defendo o Supremo na maioria das circunstâncias. E neste caso em específico eu defendi bastante o Supremo porque nós tratávamos da nossa soberania. Mas eu acho que nesta última etapa, tem havido um equívoco por parte do Supremo. Não dá para você, e aí é uma questão de interpretação jurídica, não dá para você conciliar a aplicação de uma circunstância ao pagamento de uma multa que não tem previsão legal. O Supremo está acrescendo uma exigência aí, uma exigência que não tem amparo, até porque há a possibilidade dessas multas serem discutidas, a legalidade destas multas ser discutida. Eu acho que, por isso, por essas circunstâncias, não dá para a gente vincular uma coisa a outra. Olha, X, cumpra os requisitos
do Marco Civil da Internet, cumpra os requisitos no sentido de ter um representante legalmente constituído no Brasil e no que diz respeito às multas, você terá a oportunidade de discuti-las judicialmente. É uma antecipação de uma condenação que não condiz com o nosso ordenamento jurídico. E a sua opinião, minha querida Priscila Silveira? O Kobo, eu já manifestei aqui em outras oportunidades, e eu vou ratificar o que eu já disse. Independente de ser briga, de não ser, de ser aí uma estratégia, né, empresarial, a gente, se houve e se há uma necessidade, conforme assim é, trazido pelo artigo 1138 do Código Civil, onde, para atuar no nosso país, deva ter a representação, e não estou dizendo que sejam advogados, né? Existindo essa exigência, não importa se é o João, se é o José, se é o Mário, qualquer que seja o empresário, e aqui a gente fala do Elon Musk, né? Que é a questão que está aqui na nossa roda, existindo ou havendo essa necessidade, ela sendo cumprida, eu acho que ele já fez, né? Havia esse embate, nós falávamos isso em outras oportunidades, que ele queria enfrentar de alguma maneira, né? E acho que agora ele já deu uma recuada, entendeu que vai ter que ser mesmo necessário, né, que tenha essa representação. Fazendo isso, a multa, como disse aqui o Acácio, pode ser discutida, mas eu quero até complementar uma outra situação, de que me parece que eles disseram assim, olha, se você tiver lá no relatório da Polícia Federal, que você foi e acessou através de VPN. Até voltando nessa seara dessa decisão também, que a gente, como bem pontuou, o doutor Solano, é uma questão extraordinária a vida, dentro aqui dessa modernidade. O que acontece? A pessoa vai ser notificada de que ela entrou por VPN, e ela insistindo nessa entrança, né? Ou seja, entrando novamente, o que vai acontecer? Aí ela vai ser multada nos 50 mil e a gente vai ter que trabalhar a questão do dolo, da ausência de subjetividade. A gente não tem a responsabilidade objetiva. Antes disso, Priscila, antes de dolo, a gente vai ter que trabalhar a existência de um ilícito. Sim. Porque não tem crime, meu amigo. Então eu posso até porque ficar não tem nenhum crime nada em de errado. E aí? Até porque eu acho que até o Você acabou de confessar que acessou, então, né? Até o doutor José... Sim, já falei outras vezes isso, já falei claramente. Eu não estou incitando ninguém a entrar, nem nada disso. Não estou recomendando a ninguém, isso é uma decisão minha. O doutor José Milagre esteve aqui conosco em outro programa, enfim, ele trabalha nessa questão de perícia. Ele disse que se você entra pelo VPN, é muito complicado, porque você não estaria dentro do território nacional. Dentro do território nacional. Então, espero que isso se resolva rapidamente, para que as pessoas entrem e para que ele continue ganhando e para que as pessoas tirem a ansiedade para usar o X, porque isso só prejudica também as pessoas que querem utilizar e a ele, né, diretamente. Claro, a gente vai continuar. O mundo jurídico, ele corre atrás dos fatos, das leis. Né? Você não cria uma lei antes de que haja um fato que exija a necessidade da criação dessa lei. Então, na verdade, o que está acontecendo é o normal. Né? A gente está atrasado em não ter uma legislação porque a gente não tinha esse tipo de fato preteritamente. Acho que a tendência é que o Congresso Nacional se debruce sobre isso e venha regulamentar essas novas situações que se apresentam no nosso dia a dia.